Vamos falar agora do procedimento experimental. Nessa parte você vai colocar todos os passos que foram usados para você executar o seu experimento. Então, por exemplo, o ideal é que você faça como uma redação explicando para alguém o que foi que você fez. Jamais coloque em geral de forma pontuada, como eu vou apresentar daqui a pouco, usando como se fosse um roteiro experimental. Então a dica é: coloque algo como isso daqui. Com o objetivo de minimizar os efeitos do atrito, o carro foi colocado no trilho de ar. Então perceba que você vai falando cada coisa que foi feita com a justificativa. Então, por exemplo, você está justificando porque o carro foi colocado no trilho de ar, que foi, você queria reduzir os efeitos do atrito. Então, aqui eu estou usando mais uma vez como exemplo o movimento retilíneo uniforme. Então, aí você falaria: após isto, medidas do tempo de deslocamento do objeto entre os dois sensores foram realizadas. Então, perceba como vai ficando claro para a pessoa cada parte do que foi feito e qual o seu objetivo, que no caso aqui era tomar um intervalo de tempo entre dois pontos, no caso entre os dois sensores. Uma coisa importante também seria você colocar uma figura, então você continuaria falando, conforme mostrado na figura 1. A figura, como vocês vão ver agora, tem uma grande característica de ajudar muito na compreensão do relatório. Então, uma pessoa que lesse isso daqui e visse sua figura, rapidamente ela iria entender aqui a configuração carro, trilho de ar e os dois sensores, que no caso seria a quantidade ΔX, que você poderia até já ter citado aqui diretamente no texto. Então o importante é: coloque uma figura do aparato experimental utilizado para ajudar na descrição do experimento. Você pode até colocar uma foto direta daquilo que você usou, mas não se esqueça de identificar cada elemento. Então, por exemplo, dizer que esse elemento é o sensor 1, esse elemento é o sensor 2, aqui é o carro e assim por diante. Isso daqui dá um esclarecimento muito grande para quem estiver lendo o seu relatório. O segundo é o aparato experimental utilizado para o estudo do movimento retilíneo uniforme. Então, o segundo ponto importante é colocar a legenda. Perceba como essa frase já deixa clara para a pessoa que esse daqui foi o esquema que você usou para estudar o movimento retilíneo uniforme. Então é muito importante. Sempre coloque legenda nas figuras, nas tabelas e no gráfico. Jamais coloque algo solto no seu texto sem a devida identificação. Então esse ponto 2 é muito importante. Um erro comum é não escrever os procedimentos como você estivesse fazendo um roteiro. Então, por exemplo, jamais coloque assim: pegar o carro e colocar no trilho. 2. Anotar os valores no caderno. Perceba a grande diferença entre essa forma de escrever e a primeira forma mostrada anteriormente. Essa daqui é clara, explicando cada procedimento, e essa daqui fica algo solto, vago, parecendo um roteiro experimental. Então, jamais escreva dessa forma. Também não coloque frases na primeira pessoa como eu peguei o carro, eu fiz a medida e assim por diante. Então é muito importante você ter esses cuidados. Na parte de resultados e discussões, você então vai explicar tudo aquilo que você obteve. Mas antes vamos só dar uma recapitulada. Então, procedimento experimental importante é escrever o texto em forma de redação, explicando cada coisa que você usou de uma forma sequencial e coerente, e sempre que possível é extremamente recomendado colocar figuras devidamente identificadas com cada elemento que você usou e com as legendas. Isso facilita muito na hora de você descrever a apresentação do que foi que você fez. Então, a outra parte que nós vamos estar comentando agora é sobre resultados e discussões.